Vamos lá então. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da Infinity Pharma. Hoje trazendo Lucas Quinelato, que é uma autoridade quando o assunto é performance esportiva, e hoje vai falar para a gente de um tema bastante em alta, que é a imunidade no esporte. Nós sabemos que existem muitas controvérsias, né? Já sabemos que nem sempre alta performance vai estar diretamente relacionado com saúde imunológica e temos ninguém melhor do que Lucas Quinelato para fazer essa explicação para a gente e deixar a gente mais seguro na hora de fazer uma prática de atividade física, na hora de fazer uma suplementação. Lucas, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo e fique agora com o webinar. Vamos lá então. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Primeiramente, parabenizar todo mundo que está aqui nesse horário do meio-dia, tá atrapalhando um pouquinho o almoço de vocês, para a gente aprender um pouquinho sobre imunologia, sobre imunidade no esporte. A gente, época de Olimpíadas, né? Olimpíadas recém-encerradas aí, e nada mais justo do que a gente falar sobre esse assunto que é polêmico, que é importante e que a gente tem que caracterizar algumas coisinhas aí, mudar um pouquinho dos nossos conceitos. A gente já está cansado de saber que o esporte de alta performance, o esporte sendo bem praticado, ele não é igual à saúde. O esporte na performance a gente deixa a saúde de lado e coloca-se a performance, o resultado acima de tudo. E isso também acontece com o nosso paciente, tá? Muitas vezes, até mesmo num processo de emagrecimento, onde a gente está colocando um paciente para emagrecer, praticando atividade física, ele vem se queixando, doutor, a minha imunidade caiu. É óbvio que essa imunidade vai cair. A prática de atividade física e a restrição calórica implementada no processo de emagrecimento faz um sentido muito básico. Emagrecer, por exemplo, é destruir o próprio corpo, é destruir a gordura. Se você está fazendo déficit calórico, está comendo menos do que você precisa, por exemplo, é óbvio que a sua imunidade vai cair. É óbvio que um paciente submetido a treinos intensos também vai ter a sua imunidade reduzida. Então, hoje o nosso papo é sobre isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para tentar preservar ao máximo a imunidade e a performance no esporte. Eu acho que o importante aqui hoje é a gente pensar no atleta, pensar naquela pessoa que tem como profissão a prática de atividade física e resultado dela. Este é o trabalho dela. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eu sou o Dr. Lucas, eu sou médico ortopedista e traumatologista. Eu sou médico do esporte e eu sou speaker da Infinity já há alguns anos e é uma honra estar aqui batendo um papinho com vocês e vamos conversar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Na verdade, esse foi um dos primeiros assuntos que eu trouxe na minha carreira, na época ainda do Covid. Na época do Covid, muita gente perguntava como melhorar a imunidade, e esse foi um dos assuntos que na época mais bombou nas minhas redes sociais, mais bombou na minha carreira, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, um assunto que eu gosto bastante. Então vamos lá, pessoal. Bom, por que essa baixa imunidade, por que ficar doente é incompatível com o sucesso no esporte? É muito simples, na verdade. Se a gente pegar um paciente ou um atleta que ele vai ter que se ausentar da prática de atividade física porque ele está doente, porque ele tem algum problema imunológico, ele vai perder a regularidade no treinamento dele. E vamos lembrar que para a gente melhorar a performance, a gente faz esse gráfico que ele é perfeito, que é o gráfico da supercompensação. A gente, na verdade, piora para melhorar. Vamos lembrar daquele conceito bem antigo de hipertrofia, no qual a gente tem que pegar, romper uma fibra muscular, ou seja, destruir ela, para isso gerar uma resposta inflamatória e gerar o processo de hipertrofia. Esse é um dos muitos mecanismos de aumento de massa muscular que a gente tem. Quando a gente fala de performance, ganho de resultado na atividade física, isso também acontece. Então, eu tenho que destruir a performance do atleta, então eu tenho que exaurir ele, seja no exercício de força, num esporte de força,
seja exaurir a resistência dele no esporte resistido, seja exaurir força e resistência no esporte misto, seja exaurir a potência dele no esporte de potência contra os arremessos de peso, tudo isso para o corpo gerar uma resposta que a gente chama de supercompensação. E essa supercompensação, ela só vai aparecer se eu houver realmente exaustão no treino. Perfeito. Então a gente já entendeu que eu tenho que lesionar, que eu tenho que destruir para construir qualquer coisa, seja ela qual for. E a gente só vai conseguir isso se após esse período de exaustão eu tiver o período de supercompensação, no qual eu vou ter a melhora no condicionamento. Esse período de recuperação tange algo em torno de 24 a 72 horas, a depender, e preste muita atenção nisso, a depender do atleta, da modalidade e na intensidade que eu coloquei naquele treino. Então, treinos menos intensos muitas vezes demandam de menos tempo para a gente se recuperar. E o contrário, obviamente, também é válido. Só que, se nesse tempo de recuperação eu não tiver a recuperação sendo muito bem efetuada, se esse paciente, por exemplo, não conseguir treinar no dia seguinte, não conseguir frequentar e realizar as atividades que ele tem que fazer como trabalho dele, o que vai acontecer é que eu, na verdade, só vou gerar efeitos catabólicos, eu só vou gerar piora do condicionamento físico desse atleta. Então, a imunidade ela é fundamental no que tange ao tempo de recuperação e no tempo de estímulo. Preste muita atenção naquilo que está no gráfico. São 72 horas, entre 24 e 72 horas, para eu gerar essa recuperação. Se eu pegar e não der outro estímulo neste período, eu não vou ter novamente um estímulo anabólico, um estímulo de construção. E quando eu falo de anabolismo aqui, eu não falo só de anabolismo muscular. Eu falo de construção de performance, de anabolismo performático, que muitas vezes, se a gente fosse traduzir na ipsis literis, seria isso, anabolismo de construção de resultado para o atleta. Então, o tempo é fundamental e aí entra o conceito de imunidade. Eu não posso deixar o atleta se ausentar do treinamento que ele é feito para isso, e eu entro num quadro de involução, que é quando não ocorre esse estímulo frequente. Perfeito. Dito isso, gente, a gente tem um paradigma muito grande que foi instalado agora na imunologia do esporte a partir do ano de 2023, que diz a respeito de resistência e tolerância. Muitas vezes a gente simplesmente aceitava e buscava que o paciente, que o atleta se tornasse extremamente resistente, que ele simplesmente não tivesse efeito nenhum de nenhum patógeno, por exemplo. E esse conceito mudou. A gente entendeu que a resistência não é mais o mais importante. Eu tenho que ter o meu atleta, ele tem que ser não resistente, mas tolerante. Ou seja, ele tem que aguentar porrada. E é isso que a gente busca hoje. A gente não quer mais que ele simplesmente não fique doente. Afinal, faz parte do atleta e do processo dele se expor a eventuais patógenos que podem causar doença. Então eu parei de mirar nisso. Eu só quero fazer o seguinte: eu quero que ele aguente essa pancada, porque essa pancada, uma hora ou outra, vai vir. No Brasil, a gente tem um exemplo muito clássico, não sei se vocês conhecem, de um atleta chamado Rafael Brandão, que ele perdeu 2 anos da carreira dele involuindo devido a infecções recorrentes. Ou um evento muito mais famoso, Roger Federer. Roger Federer, ex-tenista número 1 do mundo, considerado por muitos o maior tenista de todos os tempos, ele ficou afastado do circuito 2 anos por conta de mononucleose. O que a gente percebeu? Que o Federer, na verdade, ele foi resistente durante muito tempo, só que quando ele foi infeccionado, quando ele teve a exposição ao patógeno, ele não foi tolerante, ele não tolerou a infecção e isso gerou a regressão da performance dele, que culminou no ano passado com a aposentadoria do mesmo. Então, muito do fim da história do Roger Federer, ou de outro tenista também muito famoso, o sueco Robert Söderling, foi associado à patologia mononucleose. Então, olha que interessante isso. Por mais de uma vez, nós temos pessoas que são resistentes, mas não são tolerantes quando se expõem a isso. Perfeito?
Então, quando eu tenho uma resistência muito fraca, eu tenho um paciente que vai ter uma imunodeficiência, ele vai ter um alto grau de infecções. Por outro lado, quando eu tenho uma resistência também demasiadamente alta, extremamente forte, piora a minha autoimunidade, eu começo a ter muita alergia e isso me gera um custo energético muito alto. E olha que loucura isso. Talvez quanto mais forte a minha resistência, mais meu corpo gaste energia com isso. Meu corpo pode gastar energia para manter essa resistência à infecção. Ou seja, eu estou tendo um despendimento de energia para um lugar que talvez eu não gostaria de ter. Em vez de eu piorar e eu destinar essa energia para a minha performance, eu estou destinando para a minha imunidade. Perfeito? Por outro lado, a tolerância é quando existe homeostase, é quando existe equilíbrio. É quando eu tenho a infecção, mas ele não me apresenta uma ameaça. É quando eu consigo aguentar a pancada. E o dano ao tecido é isso. No treinamento é isso. Eu tenho que resistir a pancadas, só que acima de tudo eu tenho que ser tolerante, aguentar ela frequentemente, porque é isso que vai gerar resultado para mim ao longo do tempo. Na resistência, a gente vai poder atuar normalmente com suplementos nutricionais. Por outro lado, quando a gente fala de tolerância, a gente vai falar de probióticos, simbióticos, vitamina D, antioxidantes. Então, eu falo de macronutrientes principalmente. Carboidratos, gorduras, proteínas, eles são geralmente fundamentais para o processo de resistência. Por outro lado, quando eu falo de tolerância, aí eu já entro em coisas de micronutrientes, simbióticos, probióticos, anti-inflamatórios. Então, o nosso caminho hoje ele tem que ser misto. Eu nunca vou esquecer da resistência, mas meu foco vai ser sempre a tolerância. Lembrando, o atleta é um indivíduo que tem que aguentar pancada por muito tempo até o momento dele performar. Joia, então. Gente, quais são os nossos fatores de risco e por que os nossos atletas estão mais expostos a esse tipo de infecção? Por conta do exercício intenso. Esse exercício intenso ele diminui temporariamente a imunidade e gera abertura para essas infecções, em especial do trato respiratório superior ou do aparelho digestivo. Então, quando eu tenho um exercício intenso, eu tenho um recrutamento de interleucinas que acabam por inativar macrófagos. Ou, por muitas vezes, gera apoptose de linfócitos. É super normal, por exemplo, o Dr. Márcio Tanuri faz esse estudo no Flamengo, você percebe que após o exercício físico, existe uma diminuição no número de linfócitos no treinamento. Isso daí gera, mais uma vez, uma abertura para patógenos. E outra coisa é a questão da quimiotaxia de neutrófilos. A gente acaba destinando uma parte desses neutrófilos após o treinamento para recuperação muscular e gera o que a gente chama de janela aberta. E aí o nosso corpo fica extremamente suscetível a novas infecções. Bom, como é que a nutrição, gente, ela vai influenciar essa imunidade e infecção, né? A gente tem primeira coisa para resistência é o fornecimento adequado de energia. É por isso que lá no início que eu falei, um paciente em processo de emagrecimento é um paciente imunodeficiente, porque é um paciente que não está ingerindo o mínimo para manter o corpo dele em homeostase. Uma coisa que eu falo muito, o paciente que está perdendo peso, ele é um paciente que vai se sentir cansado, fadigado, vai ficar mais doente, vai piorar a libido dele, a qualidade de vida dele transitoriamente vai piorar. É a mesma coisa no atleta. O atleta ele faz isso durante meses a fio ou 4 anos a fio, como o caso do ciclo olímpico, para naquele dia ele estar bem. Mas eu tenho certeza que um mês antes ele estava se sentindo mal. E é isso que acontece com o nosso paciente, com o nosso cliente atleta. Então é fundamental a gente ter, para manter a imunidade, o fornecimento adequado de proteínas, no caso dos aminoácidos, as fontes de carboidrato, as fibras, vitamina A e D, selênio, cobre, zinco. Tudo isso é muito importante para a gente tentar ao máximo preservar a imunidade nesses atletas.
Já que, por um lado, ele vai estar tendo um gasto energético muito grande, então, opa, vamos fazer uma supercompensação? Vamos elevar os níveis de vitamina D dele? Vamos suplementar ele com probiótico, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos poder fornecer o Epicor, vamos fornecer o Imuno-TF, vamos dar vitamina C em altas doses, vamos equilibrar isso tudo para a gente, no final, conseguir entregar um bom resultado para esse paciente, para esse nosso paciente atleta. Bom, vamos lembrar um pouquinho, uma visãozinha bem geral sobre o sistema imunológico, que é demasiadamente complexo, mas a gente basicamente divide em duas partes, tá bom? A gente tem a imunidade inata, que é aquela que você nasce com ela, então é a nossa boca, é o trato gastrointestinal, é nossa pele, nossos olhos, nossas unhas, é o nosso cabelo. E a gente tem a imunidade adquirida, que é aquela que você só vai formar depois de você ser exposto a determinado patógeno. É a imunidade da vacina. Vamos lembrar dessa forma aqui então. Uma, você nasce com ela. A outra, você só constrói depois que você se expõe. É por isso que o pai e mãe, geralmente mais velho, fala assim: criança tem que andar com o pé descalço, que é para se expor mais e formar essa imunidade que a gente diz adquirida. Obviamente, em quadros muito graves, a gente vai ter pessoas com deficiência do sistema inato, pessoas que nascem com imunodeficiência. Perfeito, essas pessoas são um caso fora da curva. Mas, no geral, em 99% da população, é assim que funciona a nossa imunidade. A gente nasce com uma parte dela e a outra a gente só vai desenvolver se a gente for exposto a determinado patógeno. Bom, então a inata é a nossa primeira linha de defesa. É o epitélio, são as células fagocitárias, é o nosso complementos, são as células natural killers, e a adaptativa é aquela que é extremamente especializada, que inclui em especial o linfócito T e B, que vai ser célula de memória. Ponto final. Então isso aqui é muito simples, é muito fácil da gente entender. É assim que a gente divide imunidade no nosso corpo de uma forma bastante simplista. Bom, vocês viram lá então que a gente começou a falar que probióticos poderiam ser uma excelente função, uma excelente suplementação para os pacientes que se expõem à atividade física, em especial no que diz respeito à tolerância, a aguentar pancadas de forma repetitivas. Perfeito. E hoje a gente fala muito do eixo intestino-cérebro. Eu até cansei de falar, Murilo Pereira já cansou de dar aula, apesar de cada aula dele ser um espetáculo, a gente fala disso de forma repetitiva, mas a gente também tem o eixo intestino-músculo. Deixa eu puxar minha sardinha para o lado do ortopedista, do médico do esporte aqui. Então, pelo amor de Deus, vamos falar sobre esse intestino-músculo. Então, essa microbiota intestinal, gente, ela vai influenciar muito na gasto de energia, na inflamação, no sistema endócrino, na atividade física e na proteína, na absorção de proteína. Tudo isso fundamental para o músculo. Então, vamos lembrar de uma coisa: essa microbiota intestinal favorece o meu gasto energético e a minha disposição de energia. Lembra que eu falei que era fundamental eu dar calorias adequadas para o paciente atleta para a imunidade dele não ficar baixa? Opa, temos um ponto aqui. Se eu lembrar também que inflamação é um dos processos relacionados à imunidade, temos um segundo ponto. E se eu lembrar que a microbiota intestinal favorece a performance esportiva, pronto, a gente entendeu que microbiota intestinal e imunidade têm uma gigantesca relação e que a gente precisa de uma microbiota que é por onde muitas vezes o patógeno vai estar se apresentando para a gente sã, para a gente conseguir dar um bom resultado ao nosso paciente atleta. E bom, qual que é a função, né, dessa nossa microbiota? Ela é uma célula de defesa também. Ela faz parte do sistema imunitário intestinal. Então, é por isso que, por exemplo, muitas vezes a gente tem um paciente com um quadro de SIBO que está sem performance. Então, é muito simples da gente entender isso, né? E a gente muitas vezes esquece da microbiota e a sua função imunológica. E o mesmo vai acontecer, que a gente vai ter que entender que ela vai ter a manutenção desse nosso trato gastrointestinal e sua função metabólica. Então, é óbvio que um paciente com uma microbiota deficiente vai ter uma baixa imunidade,
uma predisposição maior a não tolerar infecções, e isso vai favorecer ele a longo prazo. A, uma perda de massa muscular derivada da má absorção de nutrientes, por exemplo. Então é muito claro. E quando a gente fala de inflamação, a gente tem que lembrar que inflamação crônica no intestino também pode levar à sarcopenia e à perda de massa muscular, porque vai afetar o metabolismo, a produção de hormônio, a absorção de proteína, tudo isso por uma produção excessiva de, por exemplo, peróxido de hidrogênio, que é extremamente inflamatório. E a gente vai gerando uma consequência, uma cascata que para o meu paciente atleta, no qual o treinamento para ele e a inflamação pode ser benéfica até certo grau, quando ele inflama demais, eu já tenho um problema. Vamos lembrar, gente, que performance é supercompensação. Eu tenho que destruir para eu construir. Eu tenho que inflamar. Então, uma inflamação saudável, ok. Agora, uma inflamação crônica de grau mais elevado, ela vai ser prejudicial para a nossa imunidade e para a nossa performance no paciente atleta, para a nossa performance. E além disso, gente, a gente tem que entender também que o nosso intestino ele vai finalizar uma série de liberação de hormônios aí. Tanto os hormônios para a digestão, quanto hormônios, por exemplo, sobre saciedade, sobre apetite. E imagina um paciente com quadro disbiótico, com bactérias que estão, por exemplo, fazendo com que ele não tenha estímulo à fome. É o paciente que vai estar estimulando o treinamento, não conseguindo supercompensar porque ele nem sequer tem vontade de comer. É a pessoa, é o atleta que chega a um ponto que ele fala: "Ah, doutor, eu como por obrigação. Para mim comer, eu nem gostaria de estar comendo. Eu como porque o nutricionista manda, eu não tenho mais fome". Muito disso pode estar relacionado à microbiota intestinal desse paciente. E a gente tem, obviamente, que eu não preciso nem falar do sistema intestino-cérebro, né? Que vai conectar aí o nosso sistema nervoso central para a gente também controlar motilidade intestinal, secreção, produção hormonal, serotonina, dopamina e por aí vai. E aí tem uma solução que a aula não era sobre ele, né? A aula é sobre o EpiCore, sobre o imuno-TF, mas eu não posso deixar de falar do TWK10, que na verdade é uma fórmula patenteada e selecionada do Lactobacillus plantarum. E vamos entender uma coisa, gente, que eu já pego uma sequência de erros. É médico suplementando Lactobacillus plantarum achando que é TWK. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E sim, eu tentei fazer isso para ver os resultados. Não vai dar certo. Simplesmente porque é uma família de uma subespécie, de uma subespécie, de uma subespécie específica. Então não é porque a gente é, por exemplo, Homo sapiens sapiens, que eu sou igual a vocês, que eu sou igual a Dani. Não, existem diferenças. Tanto é que, dependendo da nossa etnia, a gente tem características específicas. E a mesma coisa vale também para o lactobacillus. Isso é muito importante a gente diferenciar e lembrar. Então, o Lactobacillus plantarum, gente, o TWK10 especificamente, ele tem uma excelente capacidade de melhorar essa performance muscular, essa composição corporal, aumentar a massa magra e melhorar a produção de energia e reduzir a fadiga. Então, olha que legal esse gráfico no qual mostra os níveis de lactato, amônia e creatinofosfoquinase com o paciente que utiliza o TWK. Você vê que ele tem uma resposta ao treinamento de supercompensação muito superior. Além disso, dessa forma, eu predisponho meu paciente a ganhar massa muscular, força e resistência. Então, eu gosto muito de falar de TWK, uma coisa muito simples. A pessoa acha que ele vai ganhar músculo. Eu discordo. Eu acho que não, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para performance. Ele foi feito para quem quer performar melhor. É uma consequência, muitas vezes, da performance a hipertrofia. É uma consequência o tratamento da sarcopenia. Se o paciente idoso, por exemplo, utilizar o TWK e isso fizer com que ele levante do sanitário sozinho, isso já gera um estímulo para ele construir mais massa muscular. Então, é um efeito indireto. O TWK é para isso. Mas lembrando, então, que a gente tem que se tornar tolerante e o probiótico é uma excelente opção, o Lactobacillus plantarum, o TWK,
é feito para isso. Só que com um benefício duplo. Além de eu estar melhorando a imunidade desse paciente, eu estou reduzindo, por exemplo, a fadiga dele. Agora, gente, a dosagem sugerida, não sejamos econômicos com dosagem. A gente pega muito pessoal prescrevendo 100 miligramas, 150 miligramas. Entenda o potencial. É derivado de um lactobacillus. Então, vamos entrar com a dose máxima. Poxa, vamos entrar com 300 miligramas, 90 milhões de unidades. É isso. Vamos fazer o melhor que a gente pode fazer, para a gente alcançar o melhor resultado que a gente pode alcançar. Então, olha, a gente vai de 30 bilhões a 90 bilhões. Eu só utilizo 90 bilhões. Então, minha primeira dica para a imunidade, a gente lembra lá de tolerância, é a suplementação de probiótico. Se a gente está falando do paciente atleta, o único probiótico que tem evidência na melhora da performance do paciente atleta é o TWK10. Então, a gente vai dar ele, o nosso atleta vai performar melhor. Estamos combinado? Passando, então, a gente vem agora no Epicor. Que o Epicor, eu acho ele assim, para mim ele é fantástico, porque ele é a mistura de tudo que a gente gostaria. Então ele tem metabólicos de beta-glucanos, vitaminas, aminoácidos, minerais, antioxidantes, tudo feito para o sistema imunológico. Então tudo aquilo que eu falei que seria importante está no Epicor. E em vez de eu poder fazer aquela prescrição que mais parece uma bíblia, que o paciente vai ficar tomando aquele monte de vitamina e muitas vezes o prescritor não sabe dominar as interações medicamentosas, o Epicor pode ser uma excelente saída. É uma forma simples, padronizada, a gente vai fornecer aí aproximadamente 7 miligramas por quilo ou 500 miligramas no indivíduo adulto. Só que vamos falar de personalização. A gente está falando de medicina magistral aqui. Poxa, vamos prescrever para o paciente de 80 quilos? Ao invés de prescrever para ele 500 miligramas, prescreve 560. A dose estudada é 7 miligramas por quilo. Da mesma forma que creatina, gente, está cansado. Eu estou cansado de ver creatina, pessoal prescrevendo assim. Creatina, 5 gramas. É isso. Aí eu vou pegar um indivíduo de 120 quilos de massa muscular e vou prescrever para ele 5 gramas, é sério? É 0,07 grama por quilo de peso. Então, um indivíduo que pesa 80 quilos é 5,6 gramas. Um indivíduo que pesa 120 é 8,4 gramas. A gente tem a oportunidade no mercado magistral de trabalhar de forma personalizada. Não vamos ser medíocres e achar que a gente é uma empresa de suplemento e prescrever suplemento pronto, padronizado. A Anvisa faz isso. Nós somos profissionais da saúde. A gente tem autonomia de prescrever a dose que funciona. Então, vamos fazer isso. Se a gente pode fazer isso, vamos fazer do jeito certo. É a mesma coisa vitamina D, um exemplo muito mais simples. Ah, não, vou prescrever 2.000 I de vitamina D. Poxa, você está com um paciente com vitamina D de 7, é sério que você vai dar 2.000 I? Temos que personalizar. A gente pode fazer isso. Então, vamos lembrar, Epicor, 7 miligramas quilo de peso. Pronto, para todo indivíduo. Ah, tem 100 quilos. É 7. Pronto, vamos personalizar. Se a gente tem essa possibilidade, a gente vai entregar o nosso melhor e não o medíocre. O índice ORAC que mostra, gente, aqui, comparando o Epicor, por exemplo, com chocolate, açaí, cranberries, o vinho vermelho, né, o vinho tinto, ou até mesmo diz a respeito de potencial antioxidante. E ele tem um excelente potencial antioxidante. E esse uso do Epicor, por outro lado, a gente já vai entender que ele não trabalha na tolerância, ele já trabalha na resistência. Então, olha que associação interessante. Para tolerância, eu dou o TWK, que vai melhorar a questão de performance também. Já para melhorar a resistência, eu dou o Epicor. Eu já fiz uma associação de dois mundos muito interessantes. O paciente vai aguentar receber o patógeno e, mesmo assim, caso falhe, que vai falhar, a gente sabe que vai falhar. Uma criança, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, é normal ela ficar doente pelo menos 7 vezes no ano. É normal. Não é uma deficiência imunológica. Poxa, então se ela vai ficar doente 7 vezes é normal, vou melhorar a tolerância dela para essa infecção não causar tantos prejuízos a ela. Então, entendem como é que a gente tem que combinar as coisas?
O Epicor para resistência, TWK para tolerância. Fantástico. Vamos seguir por aqui. E olha isso daí, gente. Ele reduz a incidência e até mesmo a duração das infecções do trato respiratório superior. Então, quando a gente vai utilizar o Epicor, a gente vê que fica menos dias doentes, mesmo em indivíduos vacinados. Então, calma aí, vamos lembrar daquele gráfico que eu falei lá na frente? Que dias de treinamento perdido são dias de performance perdido? E vamos lembrar também que na Olimpíada, a diferença do primeiro para o segundo lugar numa prova de 100 metros é 0,01 segundos? Talvez esse dia de treinamento tenha sido feita a diferença para aquele cara ser o campeão e para o outro ter ficado em segundo ou em terceiro lugar. Quando a gente fala de atleta, a gente fala da vida deles. Essa medalha de ouro para medalha de prata muda uma carreira, muda uma história. Um vai ser eternamente lembrado. O outro, talvez, daqui uma semana você não se lembre mais quem foi ele. Quando a gente trata de atleta, a gente trata da vida deles. Eles levam, igual vocês estão aqui estudando, aprendendo, para ajudar pacientes, nesse momento o sono deles é o descanso. Para eles é fundamental. O treino deles é o trabalho deles. Só que tem uma diferença, a gente fica em casa, a gente dorme, a gente não está trabalhando. Para eles, a vida deles é 24 horas por dia um trabalho. Já pararam para pensar nisso? O atleta ele não tem descanso. O corpo dele é o trabalho dele. Nós, nossa cabeça, a gente não precisa trabalhar o tempo inteiro. Eles precisam. Então, pequenos detalhes no paciente atleta mudam a carreira dele. Então, isso tem que ser muito bem lembrado, gente. Vamos lembrar que quando a gente fala de atleta, é uma vida. Ele não pode perder aquele um dia de performance dele porque ele está doente. Aquilo pode mudar a trajetória da vida dele. Então, vamos lembrar muito disso. Epicor também, gente, é muito comum a gente ter paciente atleta alérgico, tá? Então, a gente tem uma boa melhora no IgE sérico nos pacientes que são alérgicos aí. Então, se eu tiver um paciente atleta com associação de alergia, que é mais frequente do que parece, ele também é uma excelente opção. Porque a alergia, normalmente, você nasce com ela. E vamos lembrar que isso é imunidade inata. Então, ele pode funcionar como essa primeira barreira. Combinado? Lembrando, então, sempre, Epicor, resistência, TWK, tolerância. E a gente tem um efeito, gente, muito legal dele, para a gente conseguir diminuir as células de defesa logo depois da ingestão. Então, presta atenção nisso. Vamos supor que eu tenho um paciente extremamente alérgico. Só que esse paciente atleta alérgico, ele quando toma um anti-histamínico, ele fica sonolento. Tá, se ele ficar sonolento, ele não consegue fazer a segunda sessão de treino dele. Por outro lado, o Epicor consegue reduzir o IgE e não tem um efeito histamínico de gerar sonolência. E pode melhorar a IgE sérica. Então ele funciona indiretamente, uma extensão de uso, prestam muita atenção nisso. Obviamente, no quadro alérgico mais grave, eu não vou deixar de prescrever um anti-histamínico, mas ele pode ser uma excelente opção para a gente modular essa resposta alérgica desse paciente. E aí, por outro, a gente vai ter o imuno-TF. Que o imuno-TF, gente, ele já vai trabalhar na nossa imunidade específica, né? Aquela que a gente vai pegar e já teve exposição. Então, o patógeno vai infectar a pessoa. Perfeito, já criei a imunidade específica. Específica. É aquela que a gente chama de adaptativa. É a da vacina. Lembrando todo mundo? E ele já vai atuar nessa imunidade. Porque ele vai pegar e vai ser destruído pelas células, ativando células do tipo linfócito tipo T. Então, a gente fez aqui agora o caminho perfeito. A gente acabou de trabalhar a resistência com o Epicor. Só que uma resistência em células inatas. Aí eu peguei e dei imuno-TF. Agora eu criei resistência à parte adaptativa. Perfeito? E por último, eu trabalhei a tolerância. Então, no paciente que está perdendo treinos por isso, eu consigo trabalhar toda a resistência imunológica dele com Epicor, imuno-TF e o TWK.
toda a parte imunológica desse paciente vai estar resguardada com a suplementação de 3 ativos, na verdade, muito simples. E de brinde, ainda aumentei a performance dele com o TWK. Um resultado realmente muito feliz para a gente, né? Então, mais uma vez, o ImunoTF, né, ele vai ser indicado para o fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo doenças oportunistas, tá? Então, para isso, vai ser muito bacana. E vamos lembrar, infecção de repetição. Se eu quero que meu paciente performe, eu não posso deixar esse paciente tendo infecções de repetições, porque vai piorar a longo prazo isso daí. A gente já percebe, gente, que em todos esses estudos e sobre várias a gente vê que o ImunoTF pode melhorar e ser utilizado, até mesmo como asma alérgica, uma excelente opção. Só que a gente não vai deixar aqui, gente, só de falar de nutracêuticos, de fitoativos. Vamos falar também um pouquinho da suplementação básica, aquilo que a gente deveria fazer com todo o nosso paciente. Então a gente vai fornecer zinco, em especial zinco, gente, para as infecções do trato gastrointestinal. O zinco tem um efeito modulador na nossa microbiota e na nossa camada mais externa da mucosa intestinal, favorecendo muito bem, em especiais quadros diarreicos, tá? Um medicamento pronto de farmácia, caso vocês queiram utilizar, é o Vitergan Zinco. Na época do Covid, foi extremamente utilizado quando era associado, por exemplo, ao uso de antibióticos, tá? Então, o zinco é fundamental. Carboidratos, a gente nunca vai deixar de falar de carboidratos. O colostro bovino, né, as beta-glucanas, a gente vai ter já bastante estudo nesse sentido para a gente melhorar ainda mais a parte nutricional do nosso atleta. E agora, a gente tem que entender muito como o treinamento adequado e o descanso é essencial. Vamos entender então, gente, olha como o risco ele faz exatamente uma curva. Se eu pego um paciente que é sedentário, eu tenho um risco de ter uma infecção. Então, ser sedentário é um risco de baixa imunidade, ponto final, está resolvido aqui. Quando eu treino na forma e na quantidade adequada, esse risco vai lá para baixo. Só que quando eu pego um atleta que treina em altíssima performance e num nível de intensidade muito alto, muito elevado, mais uma vez, eu tenho um favorecimento às infecções. Então, sim, o atleta não é saudável. O atleta é um indivíduo imunodeprimido. Só que ele não pode ser. Eu não tenho essa opção para ele. Então, a gente tem que adequar isso de uma forma muito, muito bem pensada. Outra coisa é a questão do sono, gente. Não tem como a pessoa não dormir bem para ter uma imunidade, tá? No que diz respeito, em especial, ao recrutamento de células, tá? Uma recuperação e manutenção desse sistema imunológico. Afinal, durante a noite, a gente tem a recuperação de toda a nossa parte orgânica aí. E, óbvio, estresse. Gente, até inflamação crônica de baixo grau vai influenciar a resposta imunológica, vai tornar esse atleta mais susceptível. Porque lembre-se, o atleta é um indivíduo inflamado. E ele precisa estar inflamado para gerar supercompensação. Esse é um detalhe que pega muito. Aquele atleta, todo atleta, eles têm que estar inflamado. Um atleta sem uma dor não é um atleta. Significa que ele está subtreinado. Só que ao longo tempo, ao longo prazo, isso também pode piorar a imunidade dele e a gente tem que modular isso aí da forma mais adequada possível. E óbvio, gente, não tem como. Poluição, exposição à substância química, tudo aquilo que vocês já sabem, hoje enfraquece o nosso sistema imunológico. Exemplo mais clássico de todos. Eu brinquei muito com o tênis, então eu vou dar o exemplo do tênis, depois do atletismo. O saibro, não sei se vocês sabem, mas o saibro ele gera uma fragilidade na nossa epiderme, em especial na região da pele, da canela. É por isso que a maioria dos tenistas usa as meias de cano longo. Não é à toa, tá? É para proteger da infecção ali que o saibro pode gerar, gera um afinamento daquela pele, daquela região. E no atletismo que tem aquelas pistas de borracha, aquela borrachinha a longo prazo favorece infecções, em especiais nas unhas, porque elas são meio de contaminação para fungo, por exemplo.
Então, olha a especificidade. O local que essa pessoa se expõe pode favorecer o fator de piora do sistema imunológico dela em infecções recorrentes. Como é que a gente vai tentar reduzir esse estresse, gente? A gente vai evitar hábitos negativos, vamos corrigir doenças, por especial, no nosso caso aqui, a parte de desbiose intestinal, acho que vale muito a pena. A gente focar muito na questão mitocondrial, a gente nunca vai esquecer da saúde mitocondrial, e a gente vai reduzir ao máximo os fatores de exposição aí. Higiene, não preciso nem falar. Qual que é a carreira do atleta? Treinar, viajar, competir. Por que o atleta normalmente viaja muito tempo antes? Não é só por conta de adaptação ao local, à temperatura, ao oxigênio. Porque quando você pega um avião, você está exposto ali a pelo menos, num avião pequeno, 80 carregando seus patógenos. Imagina se esse atleta viaja hoje para jogar amanhã e ele tem uma infecção. Bom, acabou a carreira dele. Ele se perdeu muito. No Brasil, um atleta Marcelo De Angelis, ele saiu do campeonato mundial no Japão, teve uma desbiose durante o voo, tá? Ele acabou perdendo tudo e não sequer competiu. Então, essa é a importância dessa viagem programada que a gente fala nos atletas e a questão de higiene, como, por exemplo, mais consolidado a questão do álcool nas mãos. Vitamina C, gente, vitamina D, zinco, sempre fundamental, a gente nunca vai poder esquecer deles, são os que mais chamam atenção para a gente. Eu não posso deixar de falar de vitamina C. Vitamina C é dose específica. Por quê? Vitamina C é um excelente e um antioxidante extremamente potente. Você lembra que eu falo que a oxidação pode ser importante, a inflamação é importante no processo de supercompensação? Se eu pego um paciente e saturo ele de vitamina C, esse paciente não vai ter supercompensação, ele não vai ter melhora de performance. Um dos erros mais comuns e qual eu fico pé da vida é essa soroterapia que está muito na moda, a pessoa fazendo doses cavalares de vitamina C, coisa de 1 grama, em especial em paciente que quer emagrecer. Só que para emagrecer, por exemplo, eu não preciso oxidar gordura? Sim. E aí você está dando um antioxidante? Muitas vezes não faz sentido. No atleta é a mesma coisa. Ah, mas é só uma vitaminazinha C. Não, para o atleta, estar oxidado muitas vezes faz parte do trabalho dele, faz parte da melhora de performance. Hidratação, não preciso falar. Hidratação, gente, a gente geralmente coloca ali de 0,3 a 0,5 ml por quilo de peso. Não pode colocar o paciente para beber água. E lembrando, esse valor se refere durante o dia. Durante o treinamento, o consumo de água não é contabilizado, tá certo? Isso é uma diferença muito grande. A pessoa fala, eu bebo 50 ml por quilo, doutor. Tá bom, mas contando no treino que ela toma 2 litros de água. Aí a conta não vai fechar, então lembrando que a atividade física sempre vem numa via à parte aí. Dieta equilibrada, em especial macro e micronutrientes, mas a gente vai ter que lembrar aí que num caso de um paciente que não é atleta, isso daqui vai estar desequilibrado de uma forma transitória. Então, olha lá, para a barreira física, eu acho muito legal esse slide. Vitamina A, C, E e zinco. Para a imunidade celular, A, B6, B12, AC novamente, D, E, ácido fólico, ferro, zinco, cobre e selênio. E para a produção de anticorpos, vitamina D6, B12, D, vitamina E, ácido fólico, zinco, cobre e selênio. Se a gente for lembrar aqui, então, a gente basicamente vai fazer TWK, Epicor, ImunoTF. Seria a nossa solução. E óbvio, gente, álcool não combina com performance. Não combina jamais com performance. Não tem como, tá? Antioxidante, gente, novamente, ele é fundamental, ele protege, combate o estresse oxidativo e vai suportar a função imunológica. Vamos só tomar um cuidado especial com a vitamina C aí, que ela pode ser antioxidante demais nesse caso. Probiótico, então, o TWK, ele pode melhorar a saúde intestinal e, consequentemente, a imunidade. Fica a minha sugestão para quem nunca prescreveu, para quem nunca tomou, fazer esse uso, tá?
Eu utilizo desde que ele foi lançado, eu gosto muito do efeito dele em termos de performance, gosto pra caramba. E a gente vai ter que sempre fazer esse planejamento na rotina do atleta. TWK, Epicor e ImunoTF. Dessa forma, eu consigo maximizar a imunidade e a performance desse atleta. Sempre a gente lembrar de adaptar as dosagens, igual eu falei com vocês, e a gente fazer a combinação de suplementos de acordo com uma necessidade individual. É um protocolozinho meio pronto? É, mas a gente pode controlar as dosagens, igual eu apresentei para vocês aqui, para a gente ter o melhor resultado. Então, gente, não tem como. Imunidade para atleta é crucial para o sucesso esportivo dele. E essa suplementação nesses ativos aí pode ser bastante eficaz para essa manutenção. Eu agradeço muito a vocês e vamos aproveitar que a gente tem aí uns 10 minutinhos para tirar umas dúvidas com vocês. Pode ser? Com certeza. Lucas, parabéns, que aula maravilhosa, que explicação clara, que satisfação você dá para quem está assistindo a oportunidade de entender conceitos complexos de uma forma assim tão natural. Muito obrigada. Lucas, eu tenho uma pergunta com relação a nós réis mortais, que não temos a intenção de chegar na alta performance na prática de atividade física, porém, a gente quer ser ativo para não acabar adiantando doenças crônicas não transmissíveis ou, enfim, algumas tendências naturais da nossa genética. Já sabemos que o sedentarismo é tão prejudicial quanto outros fatores associados e também sabemos que a alta performance também é pró-inflamatória e que isso não está diretamente conectado com uma saúde imunológica. Qual é o meio termo para as pessoas que gostariam de seguir dentro do peso, mas gostariam também, tem um status de massa muscular ideal? Existe um caminho das pedras? Existe uma indicação que pode funcionar minimamente bem para todas as pessoas não atletas? Existe, inclusive, assim, Dani, eu vou dar uma outra aula hoje, 6 horas da tarde, que é exatamente sobre isso. E, na verdade, eu chamo de ponto doce, tá? Eu acho que é o sweet spot que a gente tem que mirar no que tange a atividade física. A Organização Mundial da Saúde coloca como mínimo do mínimo do mínimo do mínimo 150 minutos de atividade física na semana. O que eu acho, modéstia à parte, medíocre. Eu acho muito mediano. Você pedir uma pessoa fazer 3 vezes por semana 50 minutos é muito pouco. E ela também não coloca nenhuma orientação de treinamento no que tange a característica desse treinamento, o que abre um leque muito grande para a interpretação. Então, se você pegar normalmente um cardiologista, o cardiologista vai falar: faz 150 minutos de atividade física aí, a que você quiser. E a pessoa vai lá e faz o famoso passeio na floresta, Hum, o que não vai tirar resultado nenhum. O que eu sugiro, gente? Minha opinião é um pouquinho diferente. Eu gosto de indicar 150 minutos de atividade física, 250 minutos de atividade física por semana, ou seja, 5 vezes por semana, 50 minutos. Eu sugiro, desses 5 dias, 3 dias serem focados em atividade física resistida. O que é resistida? É fazer força, perfeito? Mas tem mais um detalhe nesse fazer força. Eu gosto de dividir o treinamento. Então, em geral, eu peço, se a pessoa vai treinar só 3 dias, 2 dias de membros inferiores, porque é o que vai dar sustentação à nossa pirâmide, e 1 dia de membro superior. Geralmente o homem faz, né? 3 dias de membro superior, esquece que tem perna. Mas a sugestão pensando em longevidade e manutenção seria 3 vezes por semana membros, 2 vezes por semana membros inferiores, 1 vez por semana membros superiores. Sendo que o primeiro exercício de cada treino sempre vai ser um exercício que não mire hipertrofia, que mire força, entre 3 a 5 repetições. Lucas, por que isso? Porque eu tenho um melhor recrutamento de células. Então, eu consigo recrutar mais células quando eu faço o exercício de força. Então, eu sempre começo esses 3 treinos resistidos, com um exercício que vai ser força.
4 séries de 3 a 5 repetições. Depois, eu completo o restante meu de treinamento com exercícios pensando em hipertrofia, entre 8 a 12 repetições. Então, é uma orientação bem específica. 3 vezes por semana, treino resistido, começando cada treino com exercício de força, sempre 4 séries de 3 a 5 repetições. Depois eu vou para a parte de hipertrofia. Perfeito. Os outros 2 treinos que restaram são treinos cardiorrespiratórios. E aí eu divido esses treinos também em 2 momentos. No primeiro treino, eu quero o seu coração na boca. Então eu quero que você realmente tenha o aumento da frequência cardíaca sua. Então eu quero que você alcance zona 4, 5 de treinamento. Então eu quero uma frequência cardíaca mais elevada. Isso a gente pode estimar com base em cálculos aí, tá? Uhum. Aqui na clínica eu tenho espirometria para fazer VO2, cálculo de VO2. Isso me permite muito mais. Mas no básico, gente, se você digitar cálculo de zonas de treinamento e você colocar o paciente para treinar zona 4 e 5 pelo menos uma vez por semana, a gente resolve isso. Isso é fundamental para a saúde cardiovascular dele. No outro treino, eu quero 50 minutos contínuos. Só que aí eu já miro uma zona 3 ou no máximo 4. Então é um treino mais moderado. Como é que eu tanjo o treino moderado? É aquela velocidade, Dani, da nossa respiração. Como é que é isso? Estou conversando com você aqui, eu estou em zona 1. Uhum. E a minha frequência cardíaca está muito baixa, 60 provavelmente. Quando eu começo a correr, e eu vou numa velocidade muito grande, eu não consigo falar com a Dani. Então é Dani, eu não falo. Qual que é a intensidade moderada? Essa desse um treino uma vez por semana. É aquela que eu converso com você, mas eu me esforço. É assim, Uhum. Dani, então, amanhã tem aula meio-dia, não é? Ou seja, eu estou me esforçando, mas ao mesmo tempo eu consigo conversar com você. Então, a minha recomendação, em geral, é 5 vezes por semana, 3 treinos resistidos, 2 cardiorrespiratórios, com essa divisãozinha que eu te expliquei. Fantástico, meu Deus, ganhamos de bandeja uma seriação de atividade física do Dr. Lucas. Maravilhoso, perfeito. Uma outra dúvida que eu tenho, Lucas, com relação à perda de tecido adiposo. Sabemos que no Perfeito. tecido adiposo também estão contidas toxinas, que a gente acaba levando para dentro do nosso organismo via alimentação, via poluentes do meio ambiente, produtos de beleza, de higiene. É verdade que uma vez que entramos no processo de emagrecimento, nós também, ao promovermos a oxidação dessas gorduras lá nos adipócitos, nós também colocamos para a corrente sanguínea todas essas toxinas que estariam isoladas no tecido adiposo? Primeira coisa, então, Dani, é verdade, tá? Só que isso não é uma coisa que tem que ser pensada. É uma coisa que eu gosto de brincar que ela tem que ser parcialmente, presta muita atenção nisso, ignorada. Porque ao longo prazo, eu manter essas toxinas, poluentes, armazenados, parados no nosso tecido adiposo, eventualmente eles vão pegar e gerar aquilo que a gente chama de infecção, inflamação crônica de baixo grau que a gente tem aí. Então, por um tempo, gente, é aquilo que eu falo, o processo de emagrecimento não é saudável, mas ele é fundamental para uma qualidade de vida ao longo prazo. Como é que a gente consegue melhorar um pouquinho e fazer com que essa liberação não seja tão prejudicial? Primeira coisa, atividade física moderada. Por isso que eu odeio o paciente que emagrece com base no treino exagerado. E Hum. com certeza vocês conhecem. É aquele paciente que ele emagrece na base do treino absurdo. Então ele começa a treinar 3 vezes por dia, 50 minutos o dia inteiro. Gente, além da liberação dos fatores inflamatórios armazenados, ele vai inflamar ainda mais seu organismo. Então esse para mim não é o caminho. O emagrecimento tem que partir primeiramente da dieta. E aí eu já evito isso muito mais, porque eu não tenho tanta inflamação causada pelo treinamento. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, hidratação. A melhor forma da gente fazer isso é a ingestão adequada de líquidos, de água. Ponto final. E a outra forma é a gente imunomodular. A gente aumentar, por exemplo, a quelação
ou a excreção desse tipo de ativo. Então, a gente pode entrar, por exemplo, com alguns diuréticos, com chás. Isso vai favorecer muito e favorece muito a parte de emagrecimento desse paciente para ser menos ruim. Entenda que emagrecer, gente, não é para ser gostoso. Se tá gostoso, tá errado. Então a gente tem que pegar e organizar, alinhar essas expectativas aí. Fantástico, maravilhoso. Lucas, estamos partindo para a finalização. Eu sempre lembro que, caso vocês tenham interesse nesses produtos que o Lucas abordou, vocês podem entrar no nosso site, que é infinitypharma.com.br. Lá vocês terão acesso a todas as literaturas, todas as dosagens que o Lucas já abordou aqui. E é claro, nós temos também uma linha muito grande de produtos que vão auxiliar na melhora dos quadros de questões gastrointestinais, osteoarticulares, que a gente chama de saúde do movimento, saúde imunológica, que são esses produtos que o Lucas abordou aqui, e é claro, né? A gente sabe que mirar no intestino em qualquer terapêutica vai ser sempre um caminho muito acertado. Então é por isso que a gente tem bastante de tranquilidade de falar a respeito desses produtos que vão agregar muito numa suplementação bem projetada, bem desenvolvida, sempre com foco na personalização, né, Lucas? Não existe É isso receita aí. de bolo, o que funciona para João não funcionará para Maria. E isso é muito importante que a gente saiba, porque a gente acaba até valorizando os profissionais de saúde que trabalham do jeito certo, né? É, e Dani, eu queria complementar com uma coisa assim. Eu queria sugerir que, não sei quem de vocês já teve a oportunidade de trabalhar com pacientes atletas. Duas coisas que eu gosto, na verdade, três coisas que eu gosto muito da linha da Infinity e que fica a minha sugestão de uso, e que esse aqui eu faço propaganda, todos os meus pacientes tomam, e é de verdade, gente, são 800 pessoas que recebem essa prescrição, tá? O C2, fantástico para você ter um paciente que tem uma demanda de treinamento maior, para você prevenir ou diminuir o desgaste articular. Eu sou usuário antes de eu ser médico, tá? Antes de eu ser médico, eu já era usuário de UC2. Então fica meu conselho. Depois, o Move, extrato padronizado de Boswellia serrata, fantástico também, melhora muito o grau de inflamação. E por último, agora, o meu novo queridinho tem sido o Cubo, tá? Uhum. Que é a curcumina com a boswellia na forma fitossomada. E, gente, a gente já utilizava há muito tempo, né? O C2 com Move. E sempre dava uma cúrcuma por fora. Agora a gente vai lá e já tem esse ativo pronto. Então a minha conduta mudou no último tempo, depois do Consulfarma, e tem sido muito o C2 com o cubo. Tenho adorado os resultados, os pacientes também têm adorado. Então, se você tem praticante de atividade física, se trabalha com esse perfil de cliente, essa suplementação de UC e fica a minha indicação de coração mesmo. Faço isso porque eu gosto, porque funciona muito bem. Na ortopedia e traumatologia, o que não falta é estudo com o C2, curcumina e Boswellia serrata. Então fica a minha indicação para vocês aí. Maravilhoso. Então, estamos finalizando. Lucas, te agradeço mais uma vez. Uma honra, Até como uma sempre, Dani. próxima, que com certeza sempre temos uma pergunta. A Temos. Alessandra, ela acabou de perguntar a respeito do C2. Vamos ver se a gente consegue responder rapidinho. Como posso, Ela. como posso falar do C2 para quem tem hérnia de disco Hum, e não consegue fazer tanta atividade física? Perfeito. Alessandra, e aí nesse caso a gente vou te frustrar um pouquinho, tá? O C2 não vai ser uma solução para esse caso. Esse caso não é um caso de desgaste articular, é um caso de extrusão do disco intervertebral. O C2, nesse caso, não vai te dar um bom resultado, tá? O C2, ele é focado em especial para grandes articulações, ombros, quadril e joelho, combinado? São articulações multiplanares, são articulações que mexem em várias direções. Diferente um pouquinho da articulação da coluna vertebral, que é uma articulação do tipo plana. Ela já não tem todo esse grau de movimento. Então, o C2, nesse caso, não vai resolver, tá? Nesse caso, a Boswellia poderia até ajudar um pouquinho, mas também não tem jeito. Se tem um grau de herniação, se tem extrusão do disco,
o procedimento é fisioterapia inicialmente, medicação anti-inflamatória, e nesse caso tradicional, avaliar também a possibilidade de tratamento cirúrgico, tá? Uhum. Se tem herniação, se está tocando o disco ali, a raiz, o grau cirúrgico hoje é muito bom. Se for um paciente com contraindicação cirúrgica, hoje a gente tem a especialidade em medicina da dor, que faz as infiltrações guiadas, que também pode ser uma opção aí. Maravilhoso. Então, Lucas, muito obrigada mais uma vez. Agradecemos em nome da Infinity. Visitem a nossa página, entrem no YouTube da Infinity, que vocês terão todo o nosso material, inclusive esse webinar lá disponível para vocês. Muito Combinado, obrigada. gente. Beijo para vocês. Bom almoço aí para vocês, pessoal. Até a próxima.